Bom dia, crianças. Vamos para a nossa aula de geografia de hoje. Pega o seu material e vamos lá. Nós vamos dar continuidade ao nosso capítulo 3 do livro de geografia. Na aula passada, nós iniciamos o capítulo 3, correto? O capítulo 3, ele vai estar falando sobre a vida em diversidade, né? Do nosso Brasil, né? E ele vai estar falando sobre a grande diversidade de recursos naturais que o nosso país possui. E também de como esses recursos eles podem ser explorados, né? E através da exploração desses recursos, grandes fontes de riqueza são adquiridas. Mas também nós vamos estar vendo que a intervenção do homem nesses espaços, elas podem ter grandes impactos, né, na natureza. E a natureza, ela vai ser afetada, né, por essa intervenção humana, ela vai ser modificada por essa intervenção humana. Nós vimos sobre os biomas do Brasil, né? Na aula passada eu falei para vocês sobre os biomas do Brasil. Esse conteúdo o livro já apresentou para vocês quando nós estávamos estudando sobre os tipos de vegetação, lá na página 47, né? Nós vimos um pouco sobre os biomas brasileiros. Quais são os biomas brasileiros? Agora, neste capítulo 3, nós vamos estudar cada tipo de bioma especificamente. Mas antes de nós falarmos sobre cada tipo de bioma, né, nós vamos falar um pouquinho sobre o perfil do território brasileiro. Esse conteúdo, ele está no livro de vocês, na página 69. Nós vamos estar falando sobre o relevo, né? O perfil do território brasileiro, o relevo do Brasil. As unidades de relevo, crianças, elas interferem na vegetação devido às condições de declividade da altitude e das características do solo e rochas. O relevo brasileiro, ele divide-se em planaltos, planícies e depressões. Professor, existem outros tipos de relevo? Sim, existem outros tipos de relevo, tanto que no final dessa videoaula eu vou colocar para vocês uma foto com os outros tipos de relevo. Mas nós vamos estar estudando aqui planalto, depressões e as planícies. Dá uma olhadinha no seu livro, na página 69, no bloco diagrama, tem a representação de planalto, planície e depressão. Vamos ver o que é relevo, né? Primeira coisa que nós temos que saber, o que é relevo? O relevo, ele é as diferentes formas da superfície terrestre, correto? Então, é a forma da superfície terrestre que apresenta variação de nível de um local para o outro, né? Mudança da superfície da Terra, de um lugar para o outro. Os elementos que modelam o relevo, eles são de forças internas, que são os terremotos, os vulcões, e são de forças externas, que são os ventos, as chuvas e as geleiras. O nosso território, o território brasileiro, ele apresenta diferentes formas de relevo. Existem várias classificações do relevo nacional. No entanto, a mais aceita divide o relevo do Brasil em planalto, planície e depressão. Vamos falar agora sobre o planalto. Tipo de relevo, planalto. O que é o planalto? São terrenos elevados, né, mais altos, com altitudes acima de 300 metros. Esse tipo de relevo pode ser encontrado em diferentes partes do país
sendo caracterizado pela formação de chapadas e de extensas superfícies planas. Os planaltos, crianças, eles têm altitudes variadas, tá? E eles são a principal unidade de relevo do Brasil. Um exemplo dessa forma de relevo do Planalto é o Planalto Central no Brasil, que inclui os estados do Centro-Oeste, além de Minas Gerais e Tocantins. O ponto mais elevado do Brasil é o Pico da Neblina, com 2.993,78 metros acima do nível do mar, tá? Acima do nível do mar. Altitude acima do nível do mar. Então, aqui a gente tem uma foto, né, representando aqui o Pico da Neblina, tá? Vocês acham que aqui vai ser muito frio ou muito quente? Muito frio, né? Quanto mais alto o lugar, mais o quê? Mais frio é, né? Então, aqui vai ser muito frio, por causa do quê? Por causa dos ventos. A planície. A planície é uma forma de relevo que é caracterizada por superfícies extremamente planas, né? Elas são encontradas nas regiões mais baixas, por isso nelas não tem acúmulo de sedimentos, né? Elas caracterizadas por superfícies extremamente planas, com altitudes entre 0 e 100 metros. Essas áreas, em razão da baixa altitude, estão sujeitas a inundações. Então, por ser uma área mais baixa, o que vai acontecer? Vai ter inundação. Essas formações são encontradas nas regiões litorâneas. Qual formação, professora? Planície. Ou próximas de rios e lagos, como, por exemplo, nas margens do rio Amazonas. O Pantanal, criança, que está localizado nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além de Bolívia e Paraguai, é a maior planície inundável do planeta, né? Então, aqui tem uma foto, né? De uma planície o quê? Inundada, né? Uma planície inundada. Por que que ela se inunda, né? Por ser o quê? Ter a altitude o quê? Entre 0 e 100 metros. São o quê? São mais planas, né? São encontradas as regiões mais planas. Então, ali acumula-se o quê? Acumula-se a água, tá? As planícies do Brasil, elas acompanham o quê? Os rios, lagos e mares. A depressão. A depressão caracteriza-se por terrenos relativamente inclinados, cuja altitude varia de 100 a 500 metros. A erosão é o principal fenômeno responsável pela formação desse tipo de relevo. A erosão, crianças, ela é causada pelas chuvas e pelos ventos. Ela vai desgastando aqui, tá vendo? O solo vai desgastando as rochas, né? Então, essa erosão vai causar o quê? O tipo de relevo, depressão. Um exemplo de depressão no Brasil é a borba leste da bacia hidrográfica do Paraná. É um tipo de depressão, essa foto aqui que eu coloquei aqui para vocês. Aqui nós temos os outros tipos de relevo, né? Nós falamos sobre o planalto, planície e depressão, correto? O planalto mais alto, depressão, e a planície aqui mais plana. Nós temos também a serra, as montanhas, colina, vale e cordilheira. Você vai fazer para mim a leitura do seu livro, da página 69 até a página 72. Aí nós temos, na página 70, nós temos
alguns mapas. Nós temos um mapa aí que você pode dar uma olhada do Brasil Unidades de Relevo, né? Onde predominam os tipos de relevo no Brasil. Após você fazer a leitura dessas páginas, você vai fazer as atividades da página 73, tá bom? Então, tá aqui embaixo, ó. Faça a leitura das páginas 69 a 72 e as atividades da página 73. Eu desejo para você um dia lindo, tá? Deus te abençoe, fique com Deus e até a nossa próxima aula.